Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje está relacionada também ao Teorema de Pitágoras, né? A gente vai dar continuidade onde a gente parou no slide na primeira aula que tivemos, né? Essa aula está relacionada ao nono B, né? Vamos continuar aqui e vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente iniciar, né? Algo que paramos. A gente viu na aula anterior que alguns tipos de aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Aqui, gente, no slide 7, a gente vai ter aqui um outro exemplo, né? Eu quero calcular aqui o valor de x. Observe que a gente já fez questões com o x aqui, com o x aqui e com o x aqui. Agora a gente vai aplicar Pitágoras do mesmo jeito, né? Então, c ao quadrado, que é a fórmula, né? É igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, quem seria c ao quadrado aqui? Seria 10, né? 10 ao quadrado. Igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Quem é 10 ao quadrado, né? 100, que ele está aqui, ó. Quem é 8 ao quadrado? 64. Então, passando 64 para o primeiro membro, eu vou ter aqui, ó, 100 menos 64, 36, que é igual a x. Então, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, a gente vai perceber que x é igual a 6. Ó. Mas aí, no caso, gente, eu posso também calcular essa raiz aqui, né, que está em forma de potenciação, ele vai para o primeiro membro aí, em forma de radiciação, posso calcular do mesmo jeito, sem problema nenhum, certo? Mas isso é uma propriedade, gente. Isso é uma propriedade de você extrair uma raiz ambos dos lados. Por quê? Porque aqui você não vai desequilibrar a equação. Você pode trabalhar esse tipo de propriedade para que facilitar a simplificação dessa equação. Tá bom, gente? Bem, então x aqui é igual a 6. Então, aqui 10, 8 e 6. Se eu elevar 6 ao quadrado e 8 ao quadrado, que vai dar 64 e aqui 36, e somar os dois vai dar 100. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Olha o 10 aqui. E se eu elevar 10 ao quadrado, é 100, né? Como vocês podem ver aqui. Já no slide 8, eu tenho uma aplicação bem simples, né? Essa aplicação, vamos supor que seja duas ruas, né? Está relacionada a alguma coisa, a circo, ou entre outras lá. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, um ciclista acrobático, então está relacionado a circo, né? Vamos lá. Vai atravessar um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo uma distância sobre um cabo de aço, demonstrada no desenho. Observe que, gente, preste atenção, veja. Observe que aqui eu tenho um prédio, os dois prédios, certo? Que a altura desse primeiro prédio aqui, ele vai ter aqui, olha aqui, gente, a altura desse prédio aqui, ó, ele vai ter 25 metros. E a altura desse prédio aqui, ele vai ter 20 metros. E a distância entre esses prédios, eu vou ter 12 metros. Então, o que acontece aqui? Então, essa distância aqui, daqui para cá, eu vou ter 12 metros. Eu tenho essa distância daqui, do ponto A ao ponto B, e tenho essa distância aqui, que essa é a mesma distância entre dois prédios localizados, né? Como é que a gente vai fazer essa questão agora? Vamos lá. Então, se a gente perceber, a gente vai fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Preste atenção. Eu vou chamar isso aqui de 12, certo? Esse lado AB, esse segmento, eu não sei qual é esse lado. Vai ser quem? X. Concorda? X. Sendo que esse lado aqui, ele vai ser a diferença de 25 menos 20, que vai dar quanto? 5 metros, né? Então, essa distância daqui para cá, essa distância aqui vai ser 5 metros, ok? Então, como é que a gente vai fazer agora aqui? Qual a medida mínima do comprimento do cabo de aço, que é esse comprimento aqui, do ponto A ao ponto B, para que o ciclista faça esse caminho aqui para atravessar, através desse cabo de aço, os dois pontos desse prédio, né? O ponto A e o ponto B, né? Essa distância. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Se você perceber, aqui é um ângulo de 90 graus, como você sabe, né? Aqui é um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, que nos diz o quê? Que se eu elevar 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado,
ele vai ser igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 25, que ele está aqui, mais 12 ao quadrado, que é igual a 144. Então, 144 aqui, ó, mais 25 é igual a 169. Então, 169 é igual a x ao quadrado, que é esse lado aqui, é o que eu procuro. Então, se eu extrair a raiz quadrada a ambos os lados, ou também posso fazer de uma outra forma, como eu expliquei também, então x é igual a 13 metros. Por que 13 metros? Porque a raiz quadrada de 169 é 13, né? Então, se eu multiplicar 13 vezes 13 é igual a 169. Então, o valor aqui mínimo para que esse ciclista possa atravessar tem que ser de 13 metros, certo? Observe que tem um probleminha bem prático aí, né? Utilizando o teorema de Pitágoras. Bem, então, aqui, gente, eu tenho uma outra situação, certo? É um exemplo 5, né? Então, qual era a altura do poste? Então, eu tenho um poste, eu tenho esse poste aqui, né? Eu tenho uma distância a um objeto apoiado nesse poste, como você está aqui, ó, que eu vou chamar da ponta do poste, a ponta da sua aqui, na superfície aqui, eu vou ter uma outra distância, né? Então, eu quero calcular essa distância aqui, ó. Então, essa distância aqui, eu vou chamar ela de x. Então, 4 metros, 3 metros. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular, certo? Essa distância aqui, ó, através do teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou calcular? Então, x ao quadrado, que é esse valor aqui, né? É igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Observe que vai dar 16 mais 9. Mas quem é 16 mais 9? 25. Se somente se x é igual a raiz quadrada de 25, qualquer quanto, 5, né? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui ao calcular a altura, né? A altura desse poste aqui. Então, observe que esse poste aqui, ele foi quebrado no meio, né? Como você pode ver aqui. Então, a altura do poste, ele vai ser 4 metros, como está aqui, mais essa altura, mais essa distância aqui, ó, certo? Mais 5 metros, como você pode ver. Então, a altura do poste, ele é de 9 metros. Então, a resposta correta é 9 metros. No slide 10 aqui, uma outra forma de resolução, né? Aqui, gente, eu tenho um exemplo 6, né? Eu tenho duas crianças brincando, né? Esse desenho aí é usado muito em física, certo? Que a gente vê lá em física, lá ponto do ponto inclinado, né? Então, a gente utiliza muito isso em física, mas não é o intuito estar utilizando isso aqui em física, até porque a gente está dando aula de matemática para vocês. Mas, enfim, Pedro e João estão brincando de balanço, como indica a figura. Observe que, preste atenção aqui, olha. A altura que Pedro... A altura, vamos adotar aqui como Pedro e João. A altura que Pedro... À medida que Pedro chega à superfície, a altura máxima de João é de 60 centímetros, né? Observe que a distância entre os dois pontos de apoio em relação a Pedro e a João é de 1,8 metros. Observe que aqui, ó, aqui, essa distância aqui formou uma figura geométrica chamada triângulo. Ela vai se chamar retângulo pelo fato de ter um ângulo de 90 graus que está aqui, ó, não é? Então, vamos lá. Então, se você observar, ele quer saber qual é a distância entre Pedro e João. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa, vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Como é que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras? Então, antes de aplicar o teorema de Pitágoras aí, gente, antes de aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou fazer duas situações aí. Que duas situações é essa? Vamos lá. Essas duas situações que você está vendo aí, eu não posso trabalhar essas medidas quando elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Vamos lá. Aí eu tenho 1,8 metros e ali eu tenho 60 centímetros. São duas medidas diferentes, né? Ou eu trabalho tudo com 60 centímetros, ou eu trabalho tudo com metros. Então, a gente vai adotar um princípio, né? A gente vai adotar um princípio. Que princípio é esse? Vamos trabalhar tudo com 60 centímetros, ok? Como a gente vai fazer aqui. Sendo que 1 metro ele possui 100 centímetros. Se eu multiplicar 1,8 por 100,
eu vou chegar a um resultado de 180 centímetros, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Preste atenção. Quando ele diz assim, a altura máxima que pode subir cada um dos amigos é de 60 centímetros. Qual é o comprimento do balanço? É a distância entre Pedro e João, como está lá. Então, aqui, como é que a gente vai fazer isso? Então, h ao quadrado é igual a 180 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, quem é 180 ao quadrado? Vamos lá, 32.400. Quem é 60 ao quadrado? 3.600. Então, quando eu somar 32.400 mais 3.600, eu vou ter esse valor aqui, ó, de 36.000. Então, h ao quadrado é igual a esse valor aqui, ó, como vocês estão vendo aí. Quando eu extrair a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou perceber que a minha raiz quadrada vai ser 190 centímetros, aproximadamente, né? 190 centímetros. Sendo que o seguinte aqui, como é que a gente vai fazer agora? Observe que aqui está em centímetros. E se eu quisesse calcular isso em metro, né? Se eu quisesse calcular isso em metro, era só eu dividir tudo por 100, que daria 1,90. É isso? Aí daria 1,90 metros. Então, a distância entre Pedro e João vai ser de 1,90 metros. Essa distância aqui, ó. Certo, gente? Então, é interessante vocês saberem esse tipo de questões, porque vai facilitar muito os cálculos, vai ajudar muito você a resolver alguns tipos de resolução de questão utilizando o teorema de Pitágoras. Ok, gente? Já no slide 13, como vocês estão vendo aqui, eu passei algumas atividades do livro. Essa atividade do livro que vocês estão vendo aí, ela vai ser da página 2 até a página 10. Vocês irão ler esse conteúdo e fazer as atividades, certo, gente? Dentro dessas atividades, vai ter um monte de questões que a gente fez essa aplicação aqui no slide, né? Então, você vai fazer, né, os exercícios e se tiver alguma dúvida, é só você procurar, certo? Fazer a sua pergunta com os recursos multimídia da escola, para que eu possa depois solucionar essas dúvidas numa aula posterior a essa, certo, gente? Então, se você vê aí, a gente viu o Teorema de Pitágoras de forma bem simples, apesar que existe uma demonstração bem dolorosa em relação ao Teorema de Pitágoras, algo bem espantoso, né? Até porque o filósofo Pitágoras, ele tem grandes trabalhos na matemática, né? Falando um pouco sobre a biografia dele, a história da matemática em relação a Pitágoras, né? Então, gente, tá aqui as atividades para vocês, façam as atividades, qualquer dúvida, estou aqui à sua disposição. Tá bom, gente? Então, procure a escola, a escola vai saber orientar vocês, a secretaria vai saber orientar vocês para que suas dúvidas sejam solucionadas o mais rápido possível. Ok, gente? Eu vou interromper aqui esse compartilhamento, certo? De tela, e a gente vai se ver numa próxima aula. Até a próxima aula, pessoal.